Olá, hoje aqui, entrevista da TV Câmara e também multiplataforma, nós vamos conversar sobre relacionamento, sobretudo relacionamento entre casais. Estão conosco o Roger Lisboa e a Sandra de Souza Lisboa, eles são autores do livro Por um Fio até que as adversidades nos separem. Nós vamos explorar este encontro entre eles através da literatura para que a gente possa sugerir a você aqui nesta rede pública de televisão uma forma de olhar o mundo ao seu redor a partir do núcleo da sua casa. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui conversar com a gente. Nós agradecemos. Explica primeiro a relação de vocês, não de vocês, mas com a literatura. Como é que a ideia de encontros entre casais chegou até onde nós estamos aqui para a gente poder conversar um pouco do conteúdo? Bom, a gente começou fazendo um curso dentro da casa de uma pessoa e para buscar, ajuda para o nosso relacionamento, que não era um relacionamento que tinha problemas graves, mas acho que a gente sempre teve, essa mentalidade de buscar, de estar sabendo como lidar com as situações. E aí gostamos, nos identificamos e começamos a abrir a porta da nossa casa também para esses encontros. No teu caso, Sandra, tem um ingrediente da área em que você atua, da tua formação aplicada a essa questão dos relacionamentos aqui também? Sim, sempre tem, Sempre tem um pitaco aí. E aí faz com que a gente se identifique mais ainda, Porque a gente começa a entender como são as relações humanas e como as pessoas, elas lidam com seus conflitos pessoais. E, na verdade, a gente acredita que você só é um bom parceiro se você está com essas questões pessoais a caminho de serem resolvidas, porque nunca estão, Mas aí tem sempre algo que influencia, com certeza. Rogério, a partir da experiência, então, com os outros casais, da experiência de vocês mesmos, é que vocês começaram lá atrás a moldar essa história literária aqui. Sim, nós, assim, a gente sempre teve esse desejo, essa paixão por relacionamentos, A gente sempre gostou muito dessa área de casamentos, de relacionamentos, famílias, porque eu vejo todo relacionamento, ele é importante e a gente vive em vários contextos hoje, vários relacionamentos, seja no trabalho, seja matrimonial, seja no clube, em vários contextos sociais. E a gente percebeu o quê? Que quando a pessoa ela não se relaciona bem, principalmente dentro da casa que ela vive, ela acaba inserindo isso e afetando outros relacionamentos aí no mundo aí fora. Então a gente sempre ardeu por isso, até pelas nossas amizades. A gente começou a investir nessa área, estudar mais, procurar mais, saber mais como que isso funciona e como que isso podia ser mudado. Porque a gente sabe, hoje as pessoas são induzidas a fazer tudo quanto é tipo de curso, faculdades, MBAs, curso de inglês, sempre procurando se atualizar. E no casamento em si, a pessoa entra no casamento sem saber nada, Então aí começam a surgir as dificuldades. Tem uma sistemática das reuniões que são mantidas destas turmas, uma periodicidade? Sim, as reuniões elas acontecem dentro de casas, Então a pessoa abre a sua casa para receber um número pequeno de casais, no máximo 5. Esses casais têm um momento ali que um tema é abordado, E a gente coloca eles para fazer uma partilha só a dupla, Só entre eles? Só entre eles, dentro de um cômodo da casa, e eles têm esse tema para desenvolver os dois, então é um tempo de conversa. E depois a gente tem a partilha grupo, Que aí a gente acredita que é muito rico, porque você acaba vendo que algumas dificuldades não acontecem só dentro da sua casa, mas acontece na casa de todo mundo, é comum, Então a dinâmica mais ou menos do curso é essa. Como funciona a questão dos temas para a gente começar a abordar alguns deles para as pessoas ficarem curiosas em relação ao conteúdo do livro? Por exemplo, até que ponto o nível de sinceridade dos casais vai se aguçando nesse primeiro contato pessoal? De que forma, da experiência de vocês veem isso, que isso pode se desenvolver ou não, dependendo do espírito de cada casal ao longo desses encontros? Sim, a gente estimula essa sinceridade. Porque a gente acredita que para haver um link legal entre o casal, eles têm que ser abertos, eles precisam
se colocarem, colocar o que estão sentindo, e a gente vê que a maior parte dos problemas de relacionamento tem a ver com essa comunicação, né? E eles chegam meio com essa dificuldade mesmo de se abrirem, mas à medida que a gente vai mostrando que ali é um ambiente seguro para eles, né? Essa sinceridade vai fluindo, né? E isso é um dos fatores principais mesmo, para que o casamento ele consiga ter um rumo aí melhor. Roger, vocês escolhem 4 entre várias histórias possíveis neste livro, nesta publicação? Sim, a gente, das 10 lições, aí tem 3 histórias aí, né? 4 histórias diferentes, né? Porque cada casal, né, é uma área específica, né? Quando a gente fala de casamento, né, a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? Hoje a gente ouve, vou casar para ser feliz, eu não casei com a pessoa certa, e na verdade a pessoa certa não existe, né? É você que faz dar certo, né? São 2 pessoas diferentes, DNAs diferentes, e quando o casal chega machucado às vezes, ferido muitas vezes, como a Sandra disse, quando ele está disposto a receber algo, mesmo lutando contra os seus desejos, contra os seus sentimentos, aí as coisas realmente se modificam e as coisas acontecem, né? A maioria dos casais são restaurados porque entendem, né, que são pessoas que precisam de apoio, precisam de ajuda, que precisam ser restauradas, muitas vezes na base, né, restauradas na família quando é uma pessoa individual ainda, e quando passa a viver, né, debaixo do mesmo teto com outra pessoa que não conhecia, mesmo às vezes namorando muito tempo, acaba vindo as dificuldades por ser 2 pessoas diferentes, mas que estão dispostas a lutar por um objetivo que é o quê? Um casamento, né, não perfeito, mas um casamento que possa caminhar nos devidos padrões aí, como a gente acredita. Sandra, qual a importância do caminho, refletindo sempre a experiência acumulada de vocês, não só com o livro, mas porque vocês ainda fazem esses encontros, claro. Sim. Entre esse caminho do desconhecido entre 2 pessoas, que o Roger mencionou, a descoberta dessas identidades de cada um, com suas virtudes e os seus defeitos, que todos as temos, para que você possa achar um ponto em comum lá de convergência ou de convivência. Sim, a nossa base, ela é base cristã, bíblica, porque a gente confia que foi daí que surgiu o casamento e uma aliança que funciona de verdade, né? Então, lógico que não tem nenhuma carga de religiosidade, mas tem princípios que a gente acredita e é por eles que a gente se norteia, né? Onde a pessoa se abre para olhar para si, ver suas limitações, né? E também olhar para o outro e enxergar como Deus vê esse outro, né? Porque muitas vezes a gente se olha bastante e a partir do momento que a gente passa a refletir como Deus vê essa pessoa que está comigo, a gente passa a ter uma outra perspectiva. Então, a nossa base, ela caminha sobre esses princípios. Eu costumo repetir em algumas conversas, Roger, que as pessoas, em suas várias formas de relação, não só dentro de casa, como na rua, aqui no trabalho, nos outros tempos, ou a gente está engolido pelo tempo, por várias razões, mas um outro fator incomoda mais, que é o fator umbigo. As pessoas são muito individualistas, Sim. têm dificuldade em conviver com as relações sociais e ter tempo para o outro. Isso tem sentido na hora de discutir as questões entre casais? Sim, com certeza. O que a gente percebe, a pessoa quando ela casa, muitas vezes a maioria das pessoas não quer deixar o individualismo de lado. E esse individualismo, ele só é adicionado de uma maneira positiva quando a pessoa entende que pode unir as forças, né? Exemplo, a pessoa casa e eu tenho o meu carro, né? Passa a ser o quê? O nosso carro. Eu tenho a minha conta, passa a ser a nossa conta, né? Quando a pessoa enxerga essa estrada, essa linha de mudança de direção de solteiro para casado, as coisas fluem melhor, né? Porque, como eu disse, as dificuldades vêm, mas quando você enxerga o seu parceiro para adicionar, as coisas mudam. Porque a individualidade já tem que ser deixada de lado, né? Você acaba se tornando uma só pessoa, né? Embora com desejos diferentes, né? Mas você é uma pessoa perante Deus, né? Então você tem que prestar conta, sim, para o seu cônjuge, muitas vezes, para ver qual é a opinião dele, né? Nem a sua opinião prevalece sempre.
quando a gente faz essa aliança e contrato, que você mencionou, um dos temas que você aborda, e chega no individualismo e na individualidade, que são conceitos e práticas diferentes, de que forma coisas comuns surgem como rusgas ou ruídos de conflito? Por exemplo, um gosta de jogar muito futebol, eu mencionava sobre isso, porque eu também gosto, e você não consegue mencionar a partir do seu conceito, apenas do seu e não do casal, dos dois, de que forma você vai, não é dividir o teu tempo, mas é conciliar isso com a relação a dois. Bom, uma coisa que você citou aí sobre a diferença entre uma aliança e um contrato. Hoje em dia, as pessoas vivem num relacionamento muito baseado no conceito de contrato, né? Onde eu só faço algo se você fizer outro algo, né? E, na verdade, o princípio do casamento, conforme foi criado, ele é uma base aliança. Eu tenho um compromisso com você independente do seu comportamento. Lógico que isso precisa de ajustes, né, nessa caminhada do relacionamento. E quando a gente traz isso para algo cultural que a gente vive de individualismo, né, a gente vê que isso fica muito forte dentro do relacionamento e é a causa de rompimento na maioria deles. Então, o que a gente costuma discutir muito no curso? Que a individualidade, ela é positiva porque ela produz fruto. É onde eu coloco aquilo que eu tenho como talento, como dom, à disposição do meu cônjuge. Agora, o individualismo, ele não produz fruto nunca, porque sempre está baseado naquilo que eu preciso para me satisfazer sozinho. Então, nesse âmbito, a gente consegue ter uma percepção maior que as pessoas vivem muito no contrato, não numa aliança, e é necessário fazer, se você deseja ter um relacionamento sólido, essa busca em direção, né, da aliança em si, não do contrato. Isso significa que os casais precisam se autoconhecer após o relacionamento, como você falou, das pessoas que não se conhecem também durante o período de namoro, que tem uma outra etapa emocional e de relação do dia a dia, inclusive de conteúdos muito específicos emocionais da vida de um casal. Eu falo sempre que nós temos que quebrar alguns tabus. Exemplo prático, eu namorei a Sandra 9 meses e estou há 23 anos casado com ela. A gente tem várias situações que pessoas que namoraram muito tempo e não estão mais juntos. Então, assim, eu falo que o namoro é um treinamento, né? E o casamento é o jogo valendo mesmo os 3 pontos, como a gente fala no futebol. Por quê? O diálogo ele sempre tem que existir, certo? Só que esse diálogo ele tem que ser uma via de mão dupla, tá? Por exemplo, a Sandra às vezes abre desejos pessoais dela para me agradar e eu vice-versa. Como você disse, eu quando casei eu conhecia ela jogando futebol profissionalmente, então eu jogava bola todos os dias. Hoje eu jogo no máximo uma vez por semana. Por quê? Eu sempre falo que o ser humano muda conforme o contexto que ele vive. Então, através de muito diálogo nesses 23 anos, eu abri mão de algumas coisas, né? Em algum momento, o esporte era prática cotidiana, hoje não mais. Aí vem os filhos, né? A gente nunca se prepara como pai realmente para receber esses filhos, né? Aí já é outro assunto para outro dia também. Mas o importante é saber que tem que existir o diálogo e saber que às vezes tem que abrir mão de algumas coisas, mesmo contra o seu desejo próprio. Porque hoje em dia a gente percebe que as influências, né, externas, né? Porque a gente sempre fala assim, procura estar com pessoas que te fazem crescer. Relacionamentos são como elevadores, te levam para cima ou para baixo. E o que a gente percebe hoje, muito conselho errado, né? Faz isso, você não tem que agradar o seu marido, agradar a sua esposa. E é totalmente ao inverso, você tem que agradar o seu marido e a sua esposa, não é? Se é para ouvir e ser ouvido, qual é o peso, se vocês acabam de uma forma estrutural de conteúdo mesmo, colocando a ideia de uma dificuldade que eu costumo mencionar na psicologia comportamental, de se colocar no lugar do outro. Uma enorme dificuldade que o ser humano tem. Sim. Empatia, né? A gente não tem como ter um relacionamento bom, seja ele qual for, sem essa empatia, sem essa comunicação. A gente fala no curso que a discussão pode ser muito positiva e ali a gente desenvolve até algumas técnicas de como
ter uma conversa, mesmo que haja divergência, né? Então, assim, a discussão ela pode ser muito positiva, porque ela pode trazer muitas respostas, ela pode esclarecer muito. Só que nós precisamos reformular nossa forma de se comunicar, né? Nós precisamos usar ferramentas que são eficazes para isso, porque senão vira uma discussão, fica dando voltas e não chega a lugar nenhum, né? E essa empatia acaba não sendo desenvolvida. Esses encontros de turma são de 10 semanas, mais ou menos 5 casais, para poder ter uma quantidade de pessoas suficiente para poder fazer a estruturação dessa comunicação. Isso. É isso. É sim, porque essas 10 semanas acontecem semanalmente, mas durante a aula que aconteceu e a aula posterior, há um contato de nós com esses casais. Algumas dúvidas são tiradas, né? Durante a semana. Tem tarefas para ser praticadas, né? Okay. Para que haja uma restauração desses relacionamentos aí. Tem pessoas que falam que não precisam fazer porque já estão bem. Hoje é difícil a gente ouvir isso, mas se está bom, pode ficar melhor ainda. Para quando vier um problema de dificuldade, já saber usar as ferramentas corretas nessas situações aí. Muito legal. Você falou que as pessoas sempre perguntam para vocês, poxa, mas os encontros, como é que eu faço? É de graça mesmo? Eu consigo lá entrar em contato? Tá ligado a alguma igreja ou não? Não que tenha problema, não tem problema nenhum estar. Mas eu imagino que sejam coisas naturais que as pessoas perguntem no dia a dia. Sim, a gente tem uma equipe. A gente hoje tem uma equipe que a gente supervisiona, que também abre as portas para esse curso, né? Nós temos as inscrições abertas, inclusive estamos em período de inscrição, né? Então quem tiver interesse pode procurar. A gente costuma ter a base da inscrição na Igreja Bola de Neve, mas através do nosso contato também, né? Se alguém procurar pelas redes sociais, né? Inclusive o livro ele tem um Instagram específico, né? Livro por um Fio. Então, se alguém tiver interesse, são nossos convidados aí para participarem dessa experiência. No Instagram tá Livro por um Fio. Isso, aí tá. No verso tem certinho. Ok. Tá bom. E pode deixar um telefone, por favor, se tiver o contato. Deixar. Não sei se você quer deixar o Sim. seu. 981 981 21 21 17 17 78. 78. 98121 1778. Ok. Roger e Sandra, muito obrigado vocês terem vindo aqui conversar um pouco sobre essa ideia das relações entre pessoas, porque se você ajusta dentro de casa, inevitavelmente você, óbvio aqui, você consegue ter luz lá fora para um mundo melhor. Sim. Nós que agradecemos e só para finalizar, a gente abre a porta da nossa casa e não importa a religião, tá? A gente recebe outras religiões também, qualquer religião, porque a gente entende que casamento atinge qualquer ser humano, né? E nós somos educadores e a gente vê hoje que quando uma família é desfeita, machuca muito, porque atinge não só o casal, atinge as futuras gerações aí. Os filhos são muito impactados aí com esse desfecho aí infeliz aí. Mas a gente acredita na restauração, acredita no perdão, sim, tá? E as pessoas olham pra gente e acham que nós somos o perfeito, que nunca tivemos problemas. Nós somos, sim, imperfeitos, mas sempre dispostos a melhorar cada dia mais. E eu agradeço a oportunidade aí, tá? Muito obrigado. Obrigado, Sandra, por ter vindo. Obrigada a você. Você pode assistir esse programa a hora que você quiser, na íntegra também na página da TV Câmara, na Rede Pública de Televisão, no YouTube. É só clicar em vídeos que ele vai estar lá disponível de mão para você. Até o nosso próximo encontro. Hoje nós conversamos com o Roger Lisboa e a Sandra Lisboa Martins, mas ela tem Martins no meio e outro sobrenome, do nome do casal, do livro Por um Fio, até que as adversidades nos separem. Bom diálogo para vocês em casa.